Se você chegou até aqui, é porque em algum momento você pensou: será que isso é mediunidade ou será que sou eu? Eu acho que junto com essa dúvida deve vir um monte de outra, né? E se eu estiver enlouquecendo? Será que eu estou inventando tudo isso da minha cabeça? E se eu fizer alguma coisa de errado? E acabar fazendo alguma coisa muito ruim? Eu sei que isso assusta, que isso confunde e que tem muita gente que passa por isso sozinho. Mas agora muita calma, respira, você não precisa correr. Você não precisa provar nada para ninguém e nem tudo que se manifesta precisa incorporar. A gente acaba descobrindo a mediunidade no susto mesmo. Não porque estava procurando, não porque quis. É uma coisa que simplesmente acontece. E o problema disso tudo não é sentir que você é médium, mas é não saber o que fazer depois que você começou a sentir. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há 24 anos dentro da Umbanda e eu te passo com muito pé no chão a espiritualidade sob a ótica dentro da Umbanda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, hype o meu vídeo, deixa o like e não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, porque o seu comentário pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Compartilha, hein? Eu conto com a sua ajuda. E ó, mediunidade não acontece bonitinho em 100% das vezes, não. Muitas vezes, assim, ele não começa tudo bagunçado, para ser bem clara, né? Porque não vai começar com um ritual bonito, não vai começar com a entidade falando o nome dela, vai começar sendo uma tremenda confusão. Uma confusão de pensamentos, de sensações. Você pode ter mudança de humor sem explicação. Você pode começar a ter um cansaço absurdo que não passa, ter sonhos que são muito vívidos, sentir pressão no corpo e às vezes sentir emoções que nem parecem que são suas. E junto com tudo isso vem um medo muito grande, um medo silencioso, um medo de achar que você não vai conseguir aguentar, que você não vai dar conta. A dúvida: será que isso é espiritual ou será que sou eu? Será que é alguma coisa física? Será que eu tô doente? Esse tipo de dúvida não é um sinal de erro. É o sinal de que você tem uma sensibilidade, só que você ainda não tem uma estrutura para essa sensibilidade. E quando a gente começa a ter essas manifestações diferentes, essas sensações diferentes que ficam parecendo um novo sentido que não existia até então na nossa vida e nem no nosso corpo, a gente começa a ficar na dúvida: poxa, será que por causa disso eu vou ser obrigado a incorporar? Não, isso não é uma regra. E a mediunidade, ela não se manifesta só com a incorporação. A incorporação só é um jeito de ter essa manifestação. E por isso que ela não é obrigatória. Tem médium que sente a presença sem precisar incorporar. Tem médium que escuta. Tem médium que percebe a energia no ambiente. Tudo isso desincorporado. Tem gente que consegue sustentar a energia de um ambiente sem falar um A. E tudo isso também é mediunidade. E o primeiro ponto que você tem que saber o que fazer com tudo isso é: nem toda manifestação exige incorporação ou escuta. Porque nem tudo que aparece precisa falar. Às vezes ele até quer falar, mas às vezes não existe essa necessidade. Nem tudo que você sente espiritualmente falando precisa virar alguma ação. E forçar isso começa a trazer mais transtorno do que clareza. O outro erro que você comete e não deve cometer é pressa. Pressa de dar o nome da entidade, pressa de se encaixar num terreiro, pressa de incorporar aquele guia, pressa para descobrir logo quem que você é, qual que é a sua função, o seu cargo, a sua responsabilidade. Mas a mediunidade, ela não se revela com ansiedade. Ela se revela com calmaria. Vou dar a cereja do bolo aqui, hein? A mediunidade, ela se manifesta com observação. Porque quanto mais a pessoa corre, menos ela consegue escutar. Quanto mais uma pessoa tenta provar alguma coisa, mais confusa ela fica. Mediunidade pede tempo e pede silêncio interno. Por isso que os médiuns novatos no terreiro têm dificuldade de incorporar. Porque eles não conseguem silenciar a mente. Nem tudo que você sente precisa de uma resposta imediata. E nem tudo que aparece na tua vida é necessariamente um chamado espiritual. Porque tem diversas formas de mediunidade. Nem todo médium incorpora, nem todo médium trabalha igual. Tem pessoa que fica captando a energia do ambiente, consegue captar as emoções das outras pessoas, conseguem perceber quando alguma coisa está pesada ou quando ela está desalinhada. Quando precisa de um descarrego, quando precisa de uma energização. Isso é mediunidade, ter sensibilidade. Só que nunca, nunca isso pode ser usado para fazer espetáculo, para fazer demonstração,
porque isso alimenta o ego. Já para aquelas pessoas que estão no projeto de observação, estão nesse caminho, no caso, passa despercebido para o mundo e passa despercebido para ela mesma. E esse que é o jeito correto, porque mediunidade não é para você performar, é uma sensibilidade organizada. A primeira coisa que você tem que saber quando você suspeita que você é médium é não se expor. Não sai por aí tentando dar passe da consulta para os outros, sentir as coisas, fazer leituras de carta gratuita. Não. Você não tem que procurar uma confirmação de fora. A primeira coisa que você tem que fazer é observar. Pega o seu diário mediúnico e anota detalhes do seu dia. Anota como seu corpo reage. Anota coisas inusitadas, coincidências estranhas, sensações que aparecem do nada. Determinadas pessoas, sabe? Às vezes estou perto de tal pessoa e eu sinto isso, às vezes eu estou em determinado lugar e sinto aquilo. Situações que se repetem, sensações que se repetem para você poder entender o padrão. E lembra de colocar data em tudo para você ver a evolução. Com isso, você vai aprender a diferenciar o que é seu daquilo que não é seu. E essa é a cereja do bolo desse conteúdo. Quando você descobre que você é médium, você tem que aprender quem é você, qual energia é sua, te pertence e o que pertence ao outro. Assim você sabe o que você tem que trabalhar internamente e você sabe o que você tem que entregar para o universo e devolver para o dono. Por isso que eu quero completar falando uma coisa muito importante que eu não vejo ninguém falando. Mediunidade não é um convite para você salvar o mundo. Mediunidade é um convite para você aprender a organizar, só que é aqui dentro. Quem tenta carregar tudo quebra. Não tem como salvar o mundo. Quem acha que veio para recuperar o espiritual dos outros, vai se perder. Antes de qualquer caminho do lado de fora, tem um trabalho ostensivo e árduo para se resolver aqui dentro. Tem um trabalho interno de maturidade, de conscientização, de equilíbrio e de direcionamento. E é exatamente por isso que eu aprofundo tudo isso dentro do portal da sacerdotisa. Não sobre o fenômeno, não sobre performance espiritual, mas sobre como alcançar a maturidade mediúnica. Sobre entender que quando médium não tem que salvar o mundo, para saber que sensibilidade sem estrutura pode adoecer. Para você aprender que a espiritualidade não começa no outro, ela começa em você. Lá eu falo com quem sente mais e falo com quem está cansado de tentar se encaixar em rótulos vazios, em rótulos que não fazem sentido. Se você sente alguma coisa diferente ou se você sente que tem muitas dúvidas ainda para resolver, isso não significa que você está errado ou errada. Talvez você só precise desacelerar para você poder se escutar com mais calma. Mediunidade não é corrida, mediunidade não é rótulo, mediunidade não é espetáculo. Mediunidade é percepção. E percepção sem maturidade acaba virando problema e confusão. Axé. Não esquece de se inscrever, compartilhar e hypar o meu vídeo.